Estou endividado com meu nome no Serasa. O que eu posso fazer e o que eu não posso fazer antes de renegociar uma dívida? É sobre isso que eu vim falar no vídeo de hoje com vocês. Eu sou Robson Andrade e para quem não conhece o canal, seja bem-vindo ao canal Mente de Milhão. Falar sobre dívidas é algo bem sério, né? E principalmente quando temos aí as informações relacionadas ao endividamento, onde quase 80% das famílias brasileiras têm algum tipo de dívida, ou seu nome sujo, ou seu nome no Serasa, ou qualquer outro nome que você possa utilizar para nomear pessoas endividadas. Então é uma situação bem crítica que o povo brasileiro anda enfrentando em relação a dívidas. Isso é a realidade de muitas e muitas pessoas hoje no nosso país. E quando se fala em dívidas, a primeira coisa que também temos em mente é o nosso score, né? Que é basicamente o nosso nome perante ao mercado, perante aquilo que nós queremos adquirir, comprar e usufruir ao longo do tempo em relação a todos os gastos que nós temos todo santo dia. E o score está diretamente vinculado a outra coisa que também traz o jus, né, ao seu nome, que é o Serasa. E para quem não entende basicamente o que é o Serasa é uma empresa da mesma forma que existe outras empresas também que exerce o papel de prestar serviços para outras empresas. Então o Serasa basicamente trabalha como se fosse uma estante de exposição e onde seu nome, né, praticamente vai estar exposto ali de acordo com as dívidas que você for contraindo ao longo do tempo. E consequentemente essas dívidas são expostas ali no Serasa não por um ato próprio do Serasa em si, mas sim porque empresas pagam a empresa Serasa, que também é uma empresa, para que ela faça esse serviço e preste esse serviço exibindo ali para outras empresas, consequentemente que você precise de crédito, tenha a informação, o acesso à informação sobre o seu histórico financeiro. Então imagine que você se endividou com a empresa A, né? Por exemplo, você é uma empresa, utiliza um cartão de crédito da empresa X, então a empresa X te cedeu um cartão de crédito, você acabou se endividando e não conseguiu pagar. Essa empresa X vai lá no Serasa e fala: olha, Serasa, eu preciso que você exponha fulano de CPF XPTO, que ele está aqui me devendo, não me pagou, já tem um prazo determinado também, já cobrei, ele não me pagou. E aí chega o Serasa e aceita essa proposta, claro, vai ser pago para isso, vai ter toda uma negociação por trás disso e vai começar a expor ali o seu CPF, expor o seu score consequentemente. E por outro lado também, consequentemente em nome muitas vezes dessa empresa, vai te oferecer, vai trazer ofertas de renegociação para você. Uma oferta que muitas vezes pode ser boa e muitas vezes também não pode ser tão boa assim. Por quê? Porque a empresa vai utilizar do artifício próprio para oferecer um limite ali para você de negociação, uma porcentagem que consequentemente muitas vezes está fora daquele valor original que você tem de dívida. Por isso que você vê muitas vezes quando você acessa, né, o aplicativo ou o próprio site da Serasa, você consequentemente se depara muitas vezes com oferta que muda de valor o tempo inteiro. Uma dívida que você tenha de R$1.000, muitas vezes você tem a possibilidade de pagar ela com R$200 ou até menos que isso muitas vezes. Isso, querendo ou não, pode ser um desses motivos, né? Essas empresas deram autorização para que o Serasa faça esse papel e outras vezes também não está diretamente ligado ao Serasa. E aí é o primeiro ponto que eu já deixo de recado para vocês, né? O que eu devo fazer antes de querer renegociar uma dessas contas diretamente com o Serasa? O que você deve fazer é buscar consequentemente negociar primeiramente lá com o seu credor, com aquela pessoa que você se endividou, com aquela empresa, com aquela instituição que você tem a sua dívida, independente do tempo. Você tem uma oferta no Serasa, tem as informações a respeito dessa oferta e vai diretamente buscar se informar com seu credor ou até para grau de comparativo tentar renegociar diretamente com ele. Uma das melhores formas de você fazer isso é buscando primeiramente o credor oficial, porque imagine o seguinte: se eu já devo para essa empresa X, para essa instituição financeira, né, por exemplo, eu devo R$1.000 para essa empresa, vocês acham ou acreditam que o próprio Serasa vai me oferecer uma renegociação dessa dívida para mim, consequentemente, ter que pagar, a minha pessoa ter que pagar os mesmos R$1.000? Logicamente não, existe um custo, né? Existe um custo dessa prestação de serviço. Muitas vezes isso pode estar incluso no valor que vai ser renegociado. Ou pode acontecer o contrário também, mas o Serasa precisa ter autorização daquele credor para fazer esse tipo de coisa. Então a primeira coisa que você vai fazer antes de fechar uma renegociação, buscar se informar com seu credor ou até mesmo fazer uma proposta melhor do que aquela que você tem oferecida no Serasa. Se você tem uma oferta no Serasa, quem que é o meu credor, né, que o Serasa está oferecendo relativamente aquela dívida? Quanto que eu tenho de possibilidade de negociar com preço menor? E aí eu posso ter esse poder de barganha diretamente com o credor. Ou pode acontecer outra situação, às vezes a dívida ser de uma empresa, o seu credor ser uma empresa e a empresa que está te fazendo a cobrança via Serasa ou até pessoalmente através de e-mail, de mensagem, de recado, de todo tipo de canal de comunicação que exista, pode ser uma terceira empresa.
né? Você pode ter feito a sua dívida lá na empresa X e a empresa Y, via Serasa, é quem está te cobrando, uma empresa que você nem conhece. E aí, às vezes, você desconsidera essa dívida, né? Porque, querendo ou não, nossa, alguém com nome estranho está me cobrando aqui uma dívida de valor X. Isso acontece o tempo inteiro, tá? Isso se chama cessão de crédito. A cessão de crédito é basicamente onde empresas negociam essa dívida. Por exemplo, a empresa X que você tem a sua dívida, né, cansou de te cobrar ou passou um devido prazo que ela considerava seguro para cobrança e ela ainda continua com inadimplência ou com a falta de pagamento da sua parte, ela vende essa dívida, ela vende o direito creditório dessa dívida para outra empresa, o que está dentro da legalidade, né? De certa forma, disse que a lei precisa, né, que você precisa estar ciente o devedor dessa dívida, dessa subscrição de dívida ou transferência de dívida de cobrança para outra empresa. Teoricamente, você precisaria estar informado sobre isso, mas existe também espaços dentro disso, né? Eu não sou um advogado, não tenho tanto conhecimento dentro dessa área jurídica, mas existem espaços aí também dentro dessas negociações onde o devedor não precisa, né, a pessoa que está devendo para aquela empresa não precisa ser notificada. Mas o interessante, o que está dentro daquilo que teoricamente é o correto é que você precisa ser notificado de alguma forma e estar ciente de que essa dívida que você tenha com a empresa X está sendo repassada para a empresa Y. E a empresa Y, a partir daquele momento, é quem vai arcar com esse risco de te cobrar. Muitas vezes acontece isso. Existem muitas empresas que são especializadas só em fazer esse tipo de operação. Compra dívidas de outras empresas, de bancos, de empresas financeiras, de cartão de crédito, outras empresas desses setores relacionados, começam a fazer a cobrança para você, então você recebe muito SMS falando, fulano, pague sua dívida até tal dia, com tantos por cento de desconto. E isso não está diretamente ligado ao Serasa, mas você pode receber assim também. Experiência própria, né? Já recebi isso muitas vezes no passado. Oferta de renegociação de todo tipo, e-mail, mensagem falando até de notificação extrajudicial. E isso muitas vezes dá até medo para algumas pessoas, né? Possível notificação extrajudicial, ou até mesmo já escrito notificação extrajudicial. Isso não quer dizer que vão te prender, tá? Notificação extrajudicial é como se fosse um aviso prévio de que você pode ser processado, ou de que seu nome pode parar em cartório ou algo relacionado a isso. O extrajudicial, né, é como se fosse um antes do que vem judicialmente ali dentro do judiciário. Então é basicamente isso que funciona. E o que mais é ideal de você fazer é simplesmente buscar sempre negociar diretamente com esse credor. Se você não tem essa ciência de que foi repassada a sua dívida, busque primeiramente também saber se essa empresa que está te cobrando, né, uma empresa muitas vezes que está relacionada a um fundo de direitos creditórios, né, o FDC, ou também conhecido como FIDC, Fundo de Investimento de Direitos Creditórios. São várias empresas que exercem esse tipo de atividade. Então, primeira dica de ouro é isso, né? Busquem diretamente negociar ou se informar com o credor, com aquela empresa original que foi a pessoa ou a empresa que você se endividou. E aí vem a segunda parte da história, né? Consequentemente, depois de você fazer a sua análise a respeito do seu credor, da origem daquela cobrança, seja via Serasa ou por fora do Serasa, né, uma empresa independente fazendo a cobrança, vem a segunda parte também, que também é onde muitas pessoas são pegas ali e tem uma certa pegadinha em relação à dívida, que é a questão da negociação em si. Quantas vezes ou quanto tempo eu estou pagando essa dívida? Será se eu estou realmente pagando uma dívida que eu tenho? Será se os R$1.000 que eu tenho de dívida aqui, eu pagando essa porcentagem aqui de desconto, eu realmente vou estar pagando isso? Isso aí muitas vezes gera problema. E quando você faz uma negociação, ou via Serasa, ou por fora, ou por boleto, enfim, qualquer que seja a modalidade, jamais estenda o tempo de negociação por muitos meses ou anos. Por quê? Querendo ou não, você nunca vai ter essa sua dívida renegociada sem juros em cima. Isso aí é impossível de acontecer. Não acontece. Se sua dívida é 1.000, você vai receber lá em algum momento uma notificação falando que a sua mesma dívida de R$1.000 é 4 ou 5, e aí depois você recebe uma proposta para renegociar ela sem juros por R$2.000 ou 2.500, 3.000. Isso acontece o tempo inteiro, né? E querendo ou não, essas mensagens, essas notificações deixam as pessoas cada vez mais apavoradas. Imagine sua dívida hoje ser de 1.000, daqui a um mês e meio você chegar e ver a mesma notificação, a mesma telinha que você consultou, constando R$3.000 de dívida. Esses valores vão mudando o tempo inteiro, né? Consequentemente, sempre tem esse jogo dos juros. Entendam uma coisa, nunca uma empresa, por mais que seja a Santa Trindade, vai cobrar nenhum tipo de dívida de você sem cobrar alguma coisa por trás, né? Sem ter algum tipo de pegadinha. Então, ou você vai pagar alguns juros embutidos naquele que você renegociou sem juros, né? Mas vai ter alguma coisa na pegadinha ali. Você pode prestar atenção nos detalhes que sempre tem. E o tempo, ele é essencial. Eu tenho uma dívida de R$1.000, eu vou
vou renegociar aqui em 50 parcelas de, sei lá, de R$30, 40. Mas no final das contas você está pagando 5 vezes mais do que a sua própria dívida original. Então tem que ter todo esse cuidado, né? Não adianta você querer renegociar algo para um longo prazo, consequentemente tá pagando 3, 4, 5 vezes mais. E aí você simplesmente se contentar com o fato de que você vai estar quitando sua dívida. É muito mais válido que você analise o que você pode dar como prioridade naquele momento, o que você pode descartar como prioridade e não prioridade, e consequentemente encurtar esse prazo de negociação, indo diretamente muitas vezes propor essa negociação lá com seu credor, e aí sim você vai consequentemente pagar vai ter algum custo por essa renegociação, mas com um peso menor, com uma onerosidade menor, né? A onerosidade é o peso ou a dificuldade que você vai ter para pagar essa dívida. São dois pontos bem importantes. E o terceiro é sempre levar em consideração essas duas perspectivas, o prazo, e que você sempre faça uma busca ali com o seu credor. Mesmo que você não renegocie com o credor diretamente, vai renegociar dentro do Serasa? Primeiro se informe se aquela oferta que você tem ali, que você está recebendo da Serasa naquele momento, da Serasa empresa, é autorizada pelo credor, pelaquela empresa que você fez o endividamento original, que é a empresa que tem a origem da sua dívida. Então se você realizar esses 3 passos aí, você se atentar a esses 3 passos, consequentemente você vai ter muito mais sucesso na sua caminhada para se livrar das dívidas, tá? Foram detalhes que eu precisei analisar muito bem e eu utilizei também, isso tudo que eu falei aqui foi colocado em prática para que eu pudesse pagar um pouco mais de quase 10 mil reais que eu tinha em dívida, e eu busquei renegociar de uma forma que eu, mesmo sabendo que eu precisaria pagar essa dívida no momento em que eu vivia ali endividado, consequentemente eu busquei a forma que fosse mais viável, né? Onde eu não pagasse tantos juros, já sabendo que eu teria que pagar juros, e também sem um prazo ser muito estendido. E consequentemente também busquei renegociar diretamente lá, mesmo recebendo boas propostas pelo Serasa na época, busquei e optei por negociar diretamente com o credor, que no final das contas ainda saiu muito mais viável, né? Eu fiz toda uma análise, levei em consideração a proposta do tempo que eu tinha, e assim eu consegui ter mais facilidade para renegociar, consequentemente fui muito mais bem sucedido. Então eu espero que esse bate-papo tenha te ajudado também. Se você não é inscrito no canal, eu só peço que você se inscreva, me acompanhe por aqui, que eu estou sempre trazendo conteúdo sobre várias coisas diferentes, sobre investimentos, sobre dicas de renda extra, sobre o mercado financeiro no geral e sobre diversos outros assuntos que são relacionados também ao nosso dia a dia. E aí eu só peço que você deixe seu gostei, deixe seu comentário sobre o que eu andei falando nesse vídeo, compartilha com seus amigos que gostam também de aprender sobre dicas diversas aí sobre o mercado financeiro em geral. Eu vou ficando por aqui e até qualquer momento eu estou de volta com mais conteúdo.